Fala, soldado, tamo junto. Obrigado por estar sempre inscrito no canal e estar deixando aquele likezada. Hoje eu vou trazer mais um conteúdo aqui bíblico, lembrando que não estou pregando para ninguém, não sou cristão, não sou evangélico, não sigo a nenhum templo e não estou advogando para nenhum templo. Estamos só pegando vários ensinamentos aqui que os grandes mestres deixaram para nós, para trazer no nosso contexto aqui do canal. Hoje nós vamos falar da história de Abel e Caim. Você já deve conhecer essa história. Ela se passa em Gênesis capítulo 4. Mas antes eu já queria agradecer ao Jefferson, grande soldado do canal aí, que sempre deixa o seu comentário e que deixou essa sugestão de vídeo aí por resenheiro. Muito obrigado, Jefferson, meu parceiro. Muito obrigado por sempre comentar, sempre estar junto aí. E obrigado pela sugestão de vídeo. E se você que está me vendo agora quiser deixar uma outra sugestão de vídeo no comentário, eu agradeço, que eu leio todos os comentários. E deixar também um feedback, se você está gostando desse tipo de conteúdo ou não. O primeiro vídeo que eu fiz foi o do Sansão e da Dalila, se você ainda não viu. Só voltar um pouco nos vídeos aí que eu fiz essa semana mesmo, certo? Então hoje nós vamos pegar aqui a história do Adão e Eva, não. Do Caim e do Abel, beleza? Passa em Gênesis capítulo 4. Vamos falar aqui um versículo rápido para a gente pegar o primeiro insight do que podemos tomar de ensinamentos e aprendizado nesse versículo aqui. Gênesis capítulo 4, certo? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, que era o mais novo, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, que era o Deus maior. Abel, por sua vez, que era o mais velho, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou a de Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou, certo? Aí depois um pouco no versículo, capítulo 4, versículo 8, acontece que todo mundo já sabe aí, né? Disse, porém, Caim, que era o mais novo, né, ao seu irmão Abel, que era o mais velho: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão e o desviveu. Eu não vou falar aquela palavra com M porque pode diminuir o alcance do vídeo. O que podemos aprender com esses trechos aqui do capítulo 4? Cara, a questão da inveja entre os irmãos. Talvez você é uma pessoa que tem ou que conhece algum irmão que tem muita inveja do outro, talvez porque o pai dá mais atenção, talvez financeira, e tem alguns irmãos que têm esse problema de inveja. Alguns dizem que o pai é mais carinhoso com tal irmão, enfim. Eu, como que eu sou pai, eu penso e sei que não tem disso. Que um pai gosta mais do outro irmão. Mas essa questão questão falando dos irmãos, os irmãos que têm a inveja, ele não entende que talvez aquele irmão que o pai está dando mais atenção, ele precisa daquela atenção naquele momento, entendeu? Talvez o cara saiu de casa, foi morar com uma donzela, ele está passando perrengue, não está precisando de um apoio financeiro, talvez está precisando de um fogão, de um guarda-roupa, ou até de uma ajuda mensal para firmar ali os primeiros meses de casado, ou talvez fazer uma festa de casamento, enfim, ou se ele sai para morar sozinho, ou sai para estudar em algum lugar, está precisando de uma ajuda financeira, os pais têm que ajudar, cara. Então, assim, eles confundem essa questão da atenção necessária que esse irmão precisa com uma exclusividade e um amor diferente do outro irmão. Não sei se você está entendendo, tem muito esses casos. E cada irmão tem um momento, cara, entendeu? Eu tenho experiências na minha própria família que, um exemplo, a minha irmã diz que eu sou o filho preferido, mas assim, não tem nada a ver, é só uma visão que ela tem pelo fato de eu ter nascido primeiro e achar que o relacionamento meu com a minha mãe é diferente. Teve uma vez que eu até falei com minha mãe, mas eu vou parar um pouco de vir aqui porque ela tem muito inveja e ciúme de mim. Eu não entendo o porquê. Elas dizem que eu sou o preferido, mas não tem nada a ver. Minha mãe já me ajudou bastante, mas assim, vários anos, principalmente depois que eu vim morar sozinho, que já tem mais de 5 anos, a minha mãe sempre ajudou a minha irmã. Teve uma época que minha irmã era casada com um cara, entendeu? Vida louca, que não queria fazer nada.
Eu nem podia falar isso aqui, mas foda-se. Minha mãe já me contou histórias que minha mãe ajudou 1 ano para 2 anos, mandando todos os meses R$ 800 para minha irmã, entendeu? Para ela fazer compra, sustentar bandido, enfim. Isso ela não vê. Fora de várias ajudas que minha mãe já mobiliou casa para minha irmã, já construiu casa para minha irmã. Então, assim, isso os irmãos invejosos, eles não veem que os pais fazem para eles também. Só veem que os pais fazem para os outros irmãos que eles pensam que são preferidos. E assim, vai passando o tempo, cara, isso fica muito desagradável e acaba com relações igual rolou aqui com o Caim e com Abel. Cara, o irmão dele, o próprio irmão de sangue, levou ele para a vala e desviveu ele. Então, podemos dar um gancho também no último vídeo que eu fiz de confiança, cara. Seu irmão pode estar tentando armar contra você, cara. Essa questão de inveja no coração do homem, ela é muito forte. E, pô, quantas histórias a gente não já viu aí que deu treta de irmão, um irmão desviveu o outro, um irmão pegou a donzela do outro. Nós já vamos chegar nesse ponto também, mas vamos focar um pouco aqui na questão de inveja entre irmãos. Então, cara, se você já teve uma experiência dessa aí, deixa no comentário, questão de inveja entre irmãos, ciúme excessivo, enfim. Isso separa a família, distancia os pais dos filhos. E resumindo, esse irmão que sente a inveja, tenho para mim que ele quer tudo para ele. Que é um exemplo também que eu posso falar de experiência própria. Eu tenho para mim que minha irmã, ela quer tudo para ela. Ela tem treta também com meu outro irmão, parte de mãe só, entendeu? Então assim, já não é uma coisa só comigo, é do perfil dela. E, cara, quanto mais longe você ficar desses irmãos, desse modelo aí que eu tô falando, melhor para você, cara. Você vai preservar a sua vida. Se você for casado, namorar, você vai preservar o seu relacionamento, o seu casamento, principalmente filhos. Jamais confie em filhos, na mão desses irmãos, ficar perto, ficar indo em casa, cara. Você não conhece o coração do homem, não se iluda com essa questão de que, é meu irmão que tem sangue meu, que não vai fazer nada de mal, não. Vai sim. Olha o que está escrito na Bíblia. O Caim desviveu Abel. A primeira desvivenciamento, que eu não posso falar aquela palavra com N, de todos. Foi o primeiro desvivenciamento na história. E eram irmãos de sangue, entendeu? Então, vamos aprender com os escritos que os grandes sábios, grandes magos deixaram pra gente. Então, o primeiro insight é isso aí, cara. Pode ser irmão, seu, primo, qualquer puta que pariu. Não confie, cara. Não confie. Você não conhece o coração do homem e, principalmente, quando tem essa questão de inveja aí, cara, o homem faz coisa que até o lá de baixo, o capitão duvida, senta e para ver e aprender, sério. Eu tenho certeza que você deve ter algum relato aí de treta de irmão, deixa no comentário aqui para somar. E o outro insight que podemos pegar dessa história de Abel e Caim, se você tiver algum outro insight para compartilhar que eu não falar aqui, deixa no comentário também que eu aprendo muito com você. Mas o outro insight é o quê? Tem uma história que não é contada nos templos, que é de acordo com o Midrash, né? Que quando o Abel e Caim nasceu, eles tiveram irmãs gêmeas também, certo? E tipo assim, o Abel era o mais velho, né? E o Caim o mais novo, certo? Então eles tiveram 2 irmãs gêmeas, só que o Abel, ele além dessas irmãs gêmeas dos irmãos, de Abel e Caim, ele tinha mais 2. Então automaticamente sobrava uma. Dessa primeira leva de irmãs gêmeas, eles se casaram entre si, né? Que antigamente os casamentos eram tipo tudo entre o mesmo sangue, entre irmão e irmã. Dizem que é para continuar a manter a linhagem e a pureza do sangue. Então, nessa primeira leva dessas primeiras irmãs gêmeas que o Abel e o Caim tiveram, eles se casaram com elas. Só que aí, o Abel, que era o mais velho, ele teve mais 2, entendeu? Então, ficou sobrando uma extra. E aí que vem um pivô de toda a treta que eles não falam em templos, mas se você pesquisar aí, pode pesquisar. Se você sabe dessa parada mais a fundo, você pode falar. Inclusive, eu deixo uma sugestão de livro que conta muito bem essa história. Esse livro aqui, ó, A Chave de Matusalém, do Éden ao Egito. Eu já sugeri esse livro aqui no outro vídeo. E esse livro é muito bom, cara. Vou deixar aqui para você continuar vendo.
Para mim, todo ser humano deveria ler esse livro, que ele fala desde do Adão e Eva, os anjos caídos, Torre de Babel, todos os sentinelas, os sete céus. Esse livro é excepcional. Compensa muito você comprar ele se você gosta de leitura. E nesse livro fala muito bem explicado dessa treta que eu tô falando aqui, dessas donzelas, entendeu? Então, voltando ao raciocínio, Abel e Caim tiveram tiveram irmãs gêmeas, eles casaram entre si, mas Abel mais velho tinha uma a mais, entendeu? Dos gêmeos lá. Então ficou sobrando uma donzela. E aí começou a treta. O Abel dizendo que ele era o mais velho, que ele tinha direito, né? E o Caim, o Caim, é o Abel, o Caim? Qual que é mais velho? O Abel, mais velho, falando que ele já tinha direito pelo fato de ser mais velho, e o Caim, mais novo, falando que ele tinha direito também. Aí, tipo assim, começou a dar a treta, cara. E aí é o ponto G do vídeo, que é o segundo insight que nós podemos pegar, que é na questão de donzelas, cara. Desde todas as coisas mais ruins que aconteceram na face da terra, cara, teve donzela no meio. Vamos dar alguns exemplos de filmes aqui. Aquele filme Cidade de Deus, não sei se você já viu Cidade de Deus, cara. O pivô maior ali, o ponto G da treta que começou a ter a guerra das favelas ali e tudo mais, foi o quê? O Zé Pequeno trombou com o Mané Galinha na rua, voltando da balada. O Zé Pequeno gostou da neguinha do Mané Galinha, aí mandou os caras segurar o Mané Galinha e fez um together ali no meio da rua com a mulher do Mané Galinha, porra. Tipo assim, porra, tá tirando, mano. Imagina, você de rolê com a sua mina na rua, aí um cara, um bandido ali, se você mora na comunidade, você mora em favela, gosta da sua mulher, manda os parceiros dele te segurar, vai comer a sua mulher no meio da rua na sua frente, mano. Foi ali que o ponto G começou a treta. Aí o Mané Galinha virou bandido e deu o que deu. E o resto da história você já sabe. Vamos lá pro filme de Troia. Grande Brad Pitt, brabo pra caralho. Cara, o pivô maior foi uma donzela, entendeu? Os caras foram visitar lá eu não vou saber o nome dos países exatamente, não. Nem dos atores, mas eu adoro esse filme Troia. Mas dá pra gente pegar várias sacadas. Os caras foram visitar o país do outro rei lá, entendeu? O filho do rei gostou da esposa do cara, entendeu? Aí o que aconteceu? A esposa do cara gostou do príncipe lá também, que chegou de visita. E esse príncipe que foi visitar o país do outro, levou a esposa do cara. Um outro exemplo que podemos dar. Cara, é a mesma coisa você convidar alguém para ir na sua casa, um cara ou qualquer outra visita, uma visita que convida uma pessoa. O cara vai na sua casa, come a sua comida, bebe a sua cerveja, bebe a sua água, vai, pega a sua mulher ainda e leva embora. E a sua mulher também, outra ordinária, vai embora com esse cara e te deixa na mão, entendeu? Aí que começou a treta toda do filme. E o pivô foi isso aí. Donzelas, meu parceiro. Um outro exemplo que podemos dar também. Cara, os caras que gostam de pegar mulher casada e mulher comprometida, principalmente mulher de bandido. Talvez o cara tá preso, entendeu? Muitos caras entram de inocente nessa parada, entendeu? Ela fala que não tem compromisso nenhum e tal, mas o cara dela tá na tranca. O cara vai começa a catucar, fazer together com essa mina, o cara sai, o que acontece? Desvive o cara. Muitos já foram desvividos e perderam a vida dessa forma. Cara que pega mulher casada, cara. Pô, na Cidade de Deus mesmo. Lá no comecinho do filme, agora eu lembrei. Tem aquele cara no comecinho da Cidade de Deus que tem um cara lá só, que come a mulher do cara e o cara tava trampando. Eu esqueci o nome desse personagem. Deixa aí. Você sabe o que eu tô falando. Que, resumindo, ele chegou no barraco dele, a mulher dele tava dando para outro cara na casa dele. Aí esse cara já era o irmão do Bené, eu acho, que era um dos primeiros bandidos lá do filme. Esse irmão dos meninos lá tava comendo a mulher casada. O cara chegou, filho, achou estrepando, entendeu? Na cama dele. O que aconteceu? Ele desviveu ela de pasada. Mais uma sacada. Então, assim, cara, muito cuidado, cara. E tem irmãos também que irmão pega mulher de irmão. Cara, tem outra treta aí que eu já conheço de perto também, mas eu não posso dar muitas características dos envolvidos na cena do crime, mas assim, a irmã pegou o namorado da outra irmã e agora estão firmes e deu uma treta na família. Imagina, cara, que birimbolo do caralho. Isso acontece muito, cara, no cotidiano. Então, assim,
Um dos pivôs maiores que não são contados nos tempos pra gente é essa parada aqui também que eu acabei de citar, que tinha uma donzelinha, uma Dalilazinha, sobrando, os dois queriam casar com ela, e deu treta. E foi um dos motivos maiores, até maior do que essa questão da oferenda pro Deus maior, que foi a treta dessa donzelinha aí, que eles queriam casar com a Estra, e deu a treta, eles começaram a tretar, e aí deu o que deu. Caim desviveu o Abel. Então podemos aprender muitas coisas com essa passagem. Todo mundo tem um entendimento desses grandes enigmas escritos no livro dos cristãos, mais conhecido como Bíblia, mas eu pego esses dois aqui, todo mundo tem um entendimento, eu estou pegando esse entendimento aqui agora e passando para você. Talvez amanhã eu leia e tenha outro entendimento. É um enigma que é bem complexo, e toda vez que nós vamos relendo, nós pegamos outros insights. Lembrando, eu não estou citando e nem cagando regra aqui para nada, só estou pegando alguns insights, alguns entendimentos que eu tive aqui ao fazer esse estudo. Irmão pegar a donzela de irmão, entendeu? Inveja entre irmãos, e além de irmão pegar a donzela de irmão, às vezes pegar donzela casada, donzela no trabalho, comer a vizinha casada. Cara, isso aí vai sempre dar merda, mano. Sempre vai dar merda. Evite estas situações. Estou falando para deixar de envolver com donzelas, com Dalilas, com os deusas, com as Anabeles, não. Mas muito cuidado, cara. E principalmente quando aquela que fala que é solteira, fala para você lá na casa dela, talvez é favela, você não sabe se o cara da boca ali do movimento tá catucando também, que elas nunca vai te contar, cara, entendeu? Evite essas situações, se colocar em situações de risco. E também fique de olho aberto com familiares, principalmente irmãos, né? Todos, né? Mas esse tema desse vídeo hoje, irmãos também, que nem todos os irmãos, por mais que sejam de sangue, vão querer o seu bem. Vou ficando por aqui. Se você teve mais algum insight de alguma outra parada, deixa no comentário para sua mãe, deixa também o seu comentário se você gostou desse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo.